Atos, capítulo 2, Atos 2:42. Vamos ler até o verso de número 44. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Repita comigo: temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos, diga assim, todos, mais uma vez, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Repitam comigo: e tinham tudo em comum. Mais uma vez: e tinham tudo em comum. Tomai os vossos assentos em nome de Jesus. Preste um pouco atenção essa noite. Queridos, quando olhamos para o texto a qual nós acabamos de ler nesse momento, fazer menção, de fato, alguns pontos me chamam a atenção acerca desse registro que o Dr. Lucas nos deixa. 3 pontos eu observo aqui, quando eu passo a meditar neste texto, desde o capítulo de número 1 até o capítulo de número 2, dos versos 42 ao 44. Primeiro, que os discípulos de Jesus, eles estavam aguardando a vinda do Espírito Santo, ali no capítulo 1, versículo de 1 a 26. Em segundo lugar, observamos ali o grande derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes, no capítulo de número 2, dos versos de 1 a 41. E em terceiro lugar, nós observamos ali, a partir de agora no texto em que nós lemos, o surgimento da igreja de Jesus Cristo a partir de agora. E é justamente isso que me chama a atenção neste texto, é que para que o surgimento dessa igreja aconteça, observa-se aqui a necessidade de um avivamento de uma forma urgente e precisa, não só para aquele período, mas um avivamento urgente e preciso para os dias atuais em que nós estamos vivendo na igreja de Deus na face da terra. Não é verdade? Mas para que isso aconteça, primeiramente é necessário alguns pontos, nós vamos colocar aqui. Primeiro ponto: crer nas palavras de Jesus e esperar o dia do cumprimento da promessa. Ou seja, eles precisavam crer nas promessas, nas palavras de Jesus e aguardar o dia do cumprimento desta promessa na vida de cada um deles. Versículo 4 do capítulo 1 diz assim, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai. Em primeiro lugar aqui, irmãos, eles foram obedientes a uma ordem dada por Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus determinou-lhes que não se ausentassem do lugar aonde eles estavam. O primeiro ponto é a obediência. Para eu e você alcançarmos algo nessa vida, nós temos que ser obedientes à promessa. Nós só chegamos no propósito determinado por Deus se nós passarmos pelo processo, obedecendo a promessa que a mim foi feita por Deus. Não adianta querer chegar no propósito se antes nós passarmos pelo processo que nós precisamos passar como cristãos. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Em segundo lugar, Jesus não somente advertiu que não se ausentassem, mas para que eles esperassem o cumprimento dessa promessa. É o mesmo que Jesus exigir de mim e de você paciência no período deste processo que nós estamos passando. E é difícil, né, irmãos?
nós mantermos a paciência quando nós esperamos aquilo que nós não vemos, pastor Edivaldo. É difícil se manter obediente, se manter paciente, quando nós esperamos por algo que nós não vemos. É difícil militar por algo que nós não estamos vendo, irmão. Talvez você esteja impaciente com algo que precisa acontecer na sua vida. Deus deve ter usado tantas pessoas e parece que as coisas não se concluem, parece que as coisas não acontecem, e você sempre ali na rédea, se mantendo na palavra, se mantendo obediente. Mas eu tenho um recado de Deus para você: permaneça na persistência, permaneça na obediência, permaneça servindo a Deus da forma que você está servindo. Deus já ouviu a tua oração. Isso é um recado que Deus manda te entregar. Desde o primeiro dia disse Deus a Daniel: eu ouvi as tuas orações. Os ouvidos de Deus não estão tapados para não ouvir o teu clamor e a tua oração, irmão. Segundo ponto aqui, irmãos, era a perseverança unânime entre eles, porque todos juntos em oração estavam em um só propósito. Sabe o que é a igreja se unir? Todos em oração em um só propósito. Só que a igreja que nós encontramos no dia de hoje é uma igreja dividida, é uma igreja que monta grupos, é uma igreja que se distingue um irmão do outro, uma igreja sem propósito. É a igreja que nós vemos diante dos nossos olhos. Se todos nós nos colocarmos juntos em oração, em intercessão pelo crescimento da igreja, para que Deus use os seus servos, para que Deus use os mestres que Ele colocou dentro da igreja, para que Deus use os pregadores, para que Deus use os pastores, para que Deus use os evangelistas. Foi o mesmo Espírito que me revertiu e revertiu a você da mesma forma. O mesmo Espírito que me usa é o Espírito que te usa. Porque nós nos dividimos, porque nós agimos com partidarismo, porque muitas vezes nós brigamos por cargos, por lugares, porque muitas vezes nós queremos ser vistos e lembrados pelas pessoas, quando o nosso dever é pregar a palavra. Deixamos de pregar a palavra para brigar com outro, deixamos de pregar a palavra, cumprir a nossa missão, para fazer aquilo que não se deve. E o Senhor nos adverte na sua palavra, irmãos. A Bíblia diz que todos perseveravam unânimes, um único propósito. Uma igreja sem propósito é uma igreja sem crescimento. Uma igreja sem propósito é uma igreja que não vê arrependimento. Uma igreja sem propósito é uma igreja que não se regenerou. Uma igreja que não tem propósito é uma igreja que não prospera, é uma igreja que não cresce. Uma igreja sem propósito é uma igreja fadada à derrota, ao declínio, ao fracasso. Uma vida sem propósito, irmãos, é uma vida sem Deus, é uma vida sem o Espírito Santo. Mas se eu tenho uma vida com propósito, os meus ouvidos serão sensíveis a Deus. Se eu tenho uma vida com propósito, eu tenho relacionamento com este Deus. E se eu tenho relacionamento com este Deus, pode te preparar, Satanás, e sai da minha frente, porque Deus vai me usar nessa terra. Tenha uma vida com propósito. Mas observe, quando nós olhamos para este texto em Atos, no capítulo 1, nos versos 6 a 7, entendemos que não somos nós que determinamos o tempo de Deus em cumprir ou realizar algo na nossa vida. O tempo de Deus não é determinado por mim, o tempo de Deus não é determinado por você, o tempo de Deus não é determinado por nós. O Kairos de Deus é determinado por Ele. Eu ando no tempo dEle, eu ando no
no tempo de Deus. Preste atenção. A Bíblia diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Jesus respondeu a eles: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai revelou exclusivamente por sua autoridade. Você está entendendo? Não compete a mim saber. Ele está falando assim: não te preocupa com o tempo, faz a minha vontade. Não te preocupa com o tempo, porque quando tu te preocupa com o tempo, tu erra o alvo. Quando tu te preocupa com o tempo, a ansiedade domina o teu coração, domina os teus pensamentos, mata a tua alma. Quando tu te preocupa com o tempo, o teu adversário, ele age ao teu favor, porque está ao teu derredor bramando como um leão e pretende te tragar, te lançar para fora. A esses que aguardaram o tempo do cumprimento da promessa, foi-lhes dito assim, conjecturando um pouco a história: a esses ao qual não lhe é necessário saber o tempo, Jesus está dizendo assim: darei poder a eles. A eles que não ligam para essas coisas e olham mais para mim, darei poder a eles. Não sei se você está entendendo. Darei poder a eles ao descer sobre eles o Espírito Santo. Por que, Jesus? Porque vocês serão minhas testemunhas. E se vocês são minhas testemunhas, vocês precisam de poder. Se são minhas testemunhas, vocês precisam ser revestidos, estar revestidos pelo meu Espírito, porque sem mim nada podereis fazer. Por que, Jesus? Perseguirão vocês, mas vocês não cairão. Os judeus de todo o concílio se levantará contra vocês. Estevão será apedrejado, mas a minha igreja não cairá. Pedro e João serão açoitados, mas eles não cairão. A minha igreja não cairá. A perseguição se levantará contra vocês. Muitos fugirão de Jerusalém, mas vocês permanecerão na minha presença, e a minha igreja não cairá. Saulo de Tarso se levantará para perseguir vocês, mas a minha igreja não cairá, e ele se converterá. Calígula se levantou contra a igreja permaneceu de pé. A igreja foi perseguida por muitos. O Coliseu tentou apagar a igreja, mas a chama permanecia acesa, irmãos. Podem tentar te calar, olha para cá. Podem tentar te calar, mas se tu é igreja, se tu tem comunhão, escuta, olha para cá em nome de Jesus. Podem tentar te calar, teu adversário pode tentar te parar, mas se tu é igreja e tem comunhão com ele, não vai te calar. A palavra que sair da tua boca abalará o inferno inteiro. Deus te chamou para gerar frutos. Deus não te chamou para olhar para trás. Olha para frente. Por isso que Paulo diz: não olhando para as coisas que lá atrás ficam, mas prosseguindo. Porque, sabe, a visão do cristão não é uma visão que tem que olhar para trás. A visão do cristão é olhar para frente. Existe um alvo que eu e você precisamos persistir. Chega de estar olhando para problemas. Chega de estar olhando para A, para B, para C. Chega de estar olhando para o defeito do irmão, para a roupa do irmão, para o problema do pastor. Olha para Jesus. Eu tenho defeito, o pastor tem defeito, você tem defeito. Jesus é perfeito, irmão. Só que a Bíblia diz que eles vão voltar
para Jerusalém. Eles vão se reunir dentro de um cenáculo, irmãos. Atos 1, versos 12 ao 13 vai dizer. Eu já começo a ver todos ali reunidos, atônitos, com as palavras de confirmação. Por quê? Crente pentecostal gosta de uma confirmação, né, pastor? Oh glória, não sei se você está entendendo. Crente pentecostal, ele gosta quando Jesus confirma. Jesus levanta um profeta, Jesus fala na tua palavra, confirma aquilo que tu falaste para mim, confirma na tua palavra aquilo que eu preciso ouvir. E eles receberam a confirmação de Jesus, que o Espírito, segundo a profecia de Joel, desceria sobre a vida de todos aqueles crentes naquele dia. Oh glória. Jesus disse que ele voltaria, mas sabe quem confirma para eles? Os próprios anjos do Senhor. Varões galileus, o mesmo Jesus que vocês viram subir assunto aos céus será o mesmo que voltará novamente. Levanta a tua mão em nome de Jesus essa noite. Deus está preparando anjos na tua vida para confirmar que a promessa de Deus precisa permanecer de pé. Deus está levantando anjos do lado de você para dizer para você que as promessas de Deus permanecem de pé. Aleluia. Mas observe, todos permaneceram unânimes em oração, irmãos. Mas logo depois ali da escolha de Matias como sucessor de Judas entre os apóstolos, cumprir-se-á aqui o dia de Pentecostes. E esses apóstolos agora, esses discípulos, estarão revestidos, pentecostais, cheios do poder de Deus, cheios da unção de Deus, falando em outras línguas, falando em línguas estranhas, fazendo vergonha para Satanás. Está pegando aí, crente? Aí nessa mesma pegada eu começo a conjecturar a história aqui e entender dentro da Bíblia que Jesus, ele precisa de quê? Diz assim, precisa de quê, pastor? Precisa de quê, pastor? Jesus precisa de um pregador, pastor Edivaldo, entre eles. Oh glória. No meio dessa multidão aqui, Jesus precisa de um pregador para ser levantado entre eles. A pergunta é: quem será levantado entre eles, pastor? O mais rude, o menos sábio. Oh glória. Aquele que era desprezado, ninguém dava nada. Oh glória. Até negou Jesus, mas é ele mesmo que Jesus levanta. A escória da sociedade é o drogado, é ele mesmo. Oh glória. O alcoolizado é ele mesmo. Oh glória. É esse que Jesus quer chamar. Quem é Jesus? Pedro. Justamente ele, mais teimoso entre eles. Mas preste atenção, Pedro agora é pregador, irmão. Pedro não é influenciado pela geração em que ele vive. Olha para cá. Pedro não é mais influenciado pela geração em que ele vive. Não sei se tu entendeu. Pedro não é mais influenciado pela geração em que ele vive. Ele faz diferente. Ele passa a influenciar pessoas. De que forma, pastor? Através da pregação. Ele passa a influenciar pessoas através do evangelho. Ele passa a influenciar pessoas através desse Jesus que o libertou. Esse mesmo Jesus que te libertou, esse mesmo Jesus que fala contigo que ainda não conhece e você está aqui hoje, é o mesmo Jesus que através da sua vida quer influenciar pessoas, precisa influenciar pessoas. Este mesmo Jesus quer fazer de você um instrumento para influenciar esta geração que tem se perdido no pecado, esta geração que tem perdido o temor a Deus. Este mesmo Jesus quer usar você com poder e autoridade do Espírito Santo. Aleluia. Três 3.000 almas, oh glória. As mesmas almas que se converteram através da sua pregação
Observa, uma pregação bíblica, pastores. Pedro não pregou testemunho não, irmão. Pedro não era letrado, mas ele não pregou testemunho. Pedro pregou Bíblia. Pedro pregou palavra. Pedro pregou o Evangelho. Pedro pregou Jesus. Jesus não precisa de muito para fazer o que precisa fazer através de você. Jesus precisa que você fale dele, que você tenha temor a ele e que você se relacione com ele. É isso que ele precisa. Pastor, eu preciso ser um grande teólogo para pregar uma boa mensagem. Não, tenha joelho no chão e olho na Bíblia, na palavra de Deus. Deus vai te usar. Te relaciona com Deus, começa a buscar a Deus, que você vai ser usado por Deus. Pedro pregou Bíblia, irmão. Sabe por quê? A Bíblia diz em Atos 2:42 que eles perseveravam na doutrina. Oh, glória, tu já vai entender. A Bíblia diz em Atos 2:42 que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão entre eles. Oh glória, tu já vai entender. Bendito seja o nome de Jesus. Perseverar na doutrina. O que significa isso, pastor? Permanecer na mesma linha de pensamento que o Espírito Santo, através da sua palavra, ministrou no seu coração. Vou repetir: permanecer na mesma linha de pensamento que o Espírito Santo, através da palavra de Deus, ministrou no seu coração. Ou seja, eles distinguiram-se dos judeus incrédulos e passaram a seguir o credo cristão. É você se distinguir do mundo, se distinguir daquele que não serve a Deus, daquele que é incrédulo, daquele que é ateu, e mostrar que este Jesus bíblico converteu seu coração de pedra em um coração de carne, cheio de Deus. Quando Jesus converte assim, ele pega esse homem que nem Pedro, com pouca influência, pescador, sem muito estudo, mas temente a Deus. Negou sim. Negou Jesus. Voltou atrás. Teve medo como você tem medo. Teve medo como eu tenho medo muitas vezes. Mas Jesus não apontou o dedo para ele. A igreja que nós vivemos hoje é uma igreja que aponta. É uma igreja que afasta os irmãos, porque quando entra por aquela porta, todo mundo olha como se fosse a pior pessoa do mundo. O Jesus que me salvou é o mesmo que te salvou. O Jesus que pegou um cara como eu, que ninguém dava nada, já era para estar morto há muitos anos atrás, é o mesmo Jesus que teve misericórdia da tua alma e disse: eu preciso fazer algo através da vida dele, eu preciso fazer algo através da vida dela. Ele manda te dizer: não importa o que você fez, não importa o que está acontecendo contigo, este mesmo Jesus precisa se relacionar contigo, esse mesmo Jesus precisa fazer algo através de você, esse mesmo Jesus quer usar a sua boca como profeta, esse mesmo Jesus quer colocar as suas palavras nos teus lábios para falar através de você. Bendito seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Esse mesmo Jesus usou esse homem sem conhecimento, e através de uma pregação bíblica, 3.000 almas se converteram a Cristo naquele dia e se arrependeram dos seus pecados. Lucas faz questão de enfatizar, irmãos, quão profunda e sincera era a reverência de cada um desses crentes em relação
ao que Deus realizava através dos seus apóstolos. A Bíblia diz que após a conversão desses 3.000 que vieram a Cristo, lembra? Cada um deles criaram temor no seu coração, porque a conversão, pastores, a conversão ela traz temor ao crente. A conversão me faz entender que existe um Deus que está acima de tudo. Duas coisas eu preciso atender. Quais são, pastor? Diga assim, quais são? Primeiro, temer a Deus. E o segundo, tremer na sua presença. O que é temer a Deus, pastor? É entender que Ele é santo, é entender que a Ele eu devo reverência, é entender que Ele está acima de tudo e de todos. Tremer a Deus é entender que Ele é santo, é entender que eu devo reverência a Ele, é entender que Ele está acima de tudo e de todos, mas também é entender que Ele tem o poder de lançar a minha e a tua alma no inferno, se nós formos desobedientes a Ele. Mas ninguém mais prega sobre inferno, ninguém mais prega, sabe, sobre pecado, porque é pesado dentro da igreja. Nós temos que falar, porque é isso que teu adversário não quer. Ele não quer que você ouça a verdade, ele não quer que você ouça que falar de um irmão é pecado, que viver em fofoca é pecado, que viver em fornicação é pecado, que viver adulterando é pecado. Mas eu sou crente, eu bato nessa tecla, em nome de Jesus. Se você anda desse jeito, te converte, Jesus está voltando, irmão. E Lucas faz questão de enfatizar, irmãos, que cada crente, cada um, tinha reverência a Deus. E o mais interessante, diz o historiador, é que quanto mais sinais, olha para cá e presta atenção agora, isso é forte, só que é forte. O mais interessante aqui, diz o historiador, é que quanto mais sinais, mais temor existia entre eles. E o que é que nós entendemos aqui? Olha só, quanto mais sinais, mais prodígios, mais maravilhas, mais temor existia entre eles. E o que é que eu entendo aqui nisso? Primeiro, o temor a Deus não trazia inveja e porfia entre eles. Ao contrário, eles perseveravam ainda mais na doutrina dos apóstolos e na oração. Vou repetir, aleluia. O temor a Deus não trazia inveja e nem porfia entre eles, aleluia. Quanto mais sinais acontecia na igreja, quanto mais Deus usava os pregadores, quanto mais Deus usava os apóstolos, mais eles perseveravam na doutrina e na oração. Para quê? Jesus continua usando Pedro, Jesus continua usando Paulo, Jesus continua usando teus servos. Essa é a igreja, irmão. Mas enquanto está pregando, tem muita gente muitas vezes atrás de você cochichando, tem muitas vezes atrás de você gente dizendo para dar errado, não está gostando. Mas não liga para isso. Quem te levantou foi Deus. Se Deus te levantou, pode ter certeza, sempre vai ter gente perto de você, aleluia. Pessoas que seguram na tua mão, que são contigo. Mas vai existir pessoas que não vão segurar na tua mão, vão segurar na tua mão, mas quando descerem da tribuna, vão estar falando de você, vão estar porfiando pelas costas, vão estar espalhando fofoca, disseminando coisas que não se deve. Se você faz isso, saia disso. Você está sendo presa de Satanás. Seja sincero, irmão. Sinceridade e transparência na vida do crente agrada a Deus. Deus me deu essa palavra. Eu passei o dia todo conversando com Deus. Só que Ele dá na direção que Ele precisa dar. Porque a gente ora para Deus falar, a gente paga preço para Deus falar, a
gente paga preço para ser usado, porque eu peço para Deus: Senhor, me usa nas tuas mãos. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, Jesus. Eu quero levantar minhas mãos. Eu quero ver gente dentro da igreja sendo curada. O temor a Deus não trazia inveja, não trazia porfia. O temor a Deus, sabe, causava na igreja o verdadeiro dever que nós temos. Sabe o que é? De interceder um pelos outros. O verdadeiro dever que a igreja tem de orar um pelos outros, de amar, aleluia, o meu próximo como a mim mesmo, de não odiar aquele que muitas vezes me odeia, mas amá-lo independente dos seus erros. Oh, glória! Quanto mais sinais e maravilhas Jesus operasse através deles, mais temor eles tinham, irmãos. Mas o que mais nós vemos nos dias de hoje é diferente. Escuta isso aí agora. O que mais nós vemos nos dias de hoje é diferente. Quanto mais sinais e maravilhas no meio do povo, no meio da geração que a gente vive, mais soberbos e repugnantes estão ficando os pregadores da nossa geração. Quanto mais eles são usados por Deus, mais soberbos e repugnantes, pastor Edivaldo, eles têm ficado. Quanto mais eles têm sido usados, não sei se por Deus, irmãos, porque o que nós vemos hoje, nos dias de hoje, é apenas sabedoria humana, é apenas teologia, sabe? São animadores de púlpito, animadores de plateia, homens sem coração, homens que vêm, arrebatam as ovelhas, homens que vêm, levam o dízimo, levam as ofertas, e o missionário fica pagando preço no campo missionário. Bendito seja o nome de Jesus. Mas Deus ainda está levantando profeta nessa geração, irmão. Dispõe de pé.